Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o que está acontecendo com alguns bairros da cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, que estão literalmente afundando. Então, essa aula tem por objetivo falar sobre o porquê desses bairros estarem afundando e espero que vocês gostem da explicação. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos lá ao nosso encontro, iniciando a nossa aula com essa imagem de um bairro do estado de Alagoas, onde lá existe uma mina de exploração de salgema, que é um recurso mineral que a gente chama até de sal fossilizado, utilizado por diferentes setores da indústria. Então, há pelo menos 40 anos, um pouquinho mais do que isso, que a exploração de salgema vem ocorrendo no município de Maceió. E sendo assim, já há alguns anos atrás, pelo menos desde 2016 aproximadamente isso, que eu já tinha lido a respeito e tinha também visto algumas reportagens na televisão falando sobre o afundamento de alguns quarteirões em alguns bairros, como por exemplo, bairro de Morangê, bairro de Pinheiros, bairro de Bebedouros. Então, alguns quarteirões nesses bairros estavam passando por um processo de acomodação do terreno, ou seja, estavam afundando. E naquela época se discutia o que estaria causando esse afundamento desses bairros, se seria um movimento de natureza tectônica ou se seria simplesmente uma simples acomodação do terreno, e pouco se falava a respeito da mina de salgema, ou seja, da exploração de salgema que se processa a centenas de metros de profundidade. Então, na medida em que a retirada da salgema nessas minas que se encontram em alguns pontos a 700 metros de profundidade ou até mais, ora, poderia, assim como acabou acontecendo, provocar a desestabilização do terreno. Então, na minha concepção como professor de geografia, com conhecimento em geologia, não um conhecimento profundo, um conhecimento de um geólogo nesse campo é muito mais profundo do que o meu conhecimento. Mas, a partir do momento em que você retira um recurso mineral numa estrutura que é composta por terrenos sedimentares, e essa extração se estende por décadas, ora, pode chegar o momento em que ocorra uma desestabilização do terreno e esse terreno comece a se acomodar ou simplesmente ocorra ali um movimento de massa, que no meu entendimento é isso que está acontecendo com esses bairros da cidade de Maceió. Então a ideia dessa aula é mostrar a vocês, o que estaria causando esse problema na cidade de Maceió, que, aliás, tem afetado um grande número de pessoas que foram desalojadas das suas residências por causa do risco eminente de afundamento do terreno
de maneira mais brusca, o que poderia, além de causar a destruição dos imóveis, também provocar a morte de pessoas. Então aqui nós temos um recorte do terreno apenas cuja finalidade é mostrar a vocês essa camada branca aqui, que é a camada de salgema. Como eu disse, é um sal fossilizado que é utilizado não só na indústria química, assim como em outros setores da indústria. E aquela região do município de Maceió tem um grande depósito de salgema que durante anos foi explorado pela Braskem. Então temos aqui agora, para que vocês possam entender, o recorte do terreno. Então esse recorte provém do levantamento geológico. Então aqui você tem o folheio verde, que é um tipo de rocha sedimentar, assim como a salgema, né? Os depósitos de salgema eu coloquei em cinza aqui para poder, né, diferenciar das minas que estão assinaladas aqui nessa tonalidade mais clara, onde se processa a exploração desse recurso mineral. Aqui em cima você tem uma camada de arenito, que é outro tipo de rocha sedimentar, folheiros e calcário, muito fraturados, ou seja, fraturas são fissuras, rachaduras, então são rochas muito fraturadas. Aqui em cima tem uma outra camada composta por arenitos ou conglomerados muito fraturados também. E acima você tem a camada superficial, onde você encontra os solos, os folheiros, arenitos, calcários, conglomerados não consolidados, tudo misturado. Então o que eu quero mostrar a vocês aqui, através desse desenho que eu montei, é que essa estrutura de rochas sedimentares é muito frágil. Além de você encontrar camadas onde essas rochas sedimentares são muito fraturadas, ou seja, apresentam inúmeras rachaduras, fissuras, o que favorece a desestabilização do terreno a partir do momento em que você abre minas subterrâneas e essas minas atingem uma extensão que pode causar essa desestabilização. E corroborando para esse processo, você tem nessa região falhas, pequenas falhas geológicas que estão aqui. No caso, eu representei aqui essa linha diagonal vermelha, representando uma falha geológica. E aqui eu identifiquei dois bairros, né? O bairro de Pinheiros, né? Nessa parte superior, representando aqui os prédios, as casas, e aqui o bairro de Mutange, que é o bairro que nesse momento está sendo mais afetado pelo processo de acomodação do terreno. Então, essas linhas pretas aqui também significam linhas de fraturamento dessa crosta superficial, que é constituída por essas camadas de rochas sedimentares constituídas por materiais de diferentes tipos. Então, a partir do momento em que você vai abrindo essas minas, e essas minas vão sendo ampliadas, e sobre essas minas você tem terrenos compostos por camadas de rochas fraturadas, a probabilidade de ocorrer uma acomodação do terreno é muito maior do que você abrisse uma mina, por exemplo, em estrutura de rocha cristalina que apresenta uma rigidez, uma estabilidade muito grande. Então, eu posso até assim dizer que o que está acontecendo nesse exato momento na cidade de Maceió já era previsto por qualquer pessoa que tenha alguma noção de geologia. Então, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte fato. Então, ora, se anos atrás já haviam movimentos de acomodação do terreno, os fortes indícios resultantes dos tremores de terra que estavam acontecendo, que não são tremores de origem tectônica, ou seja, resultantes da movimentação da placa tectônica, mas sim tremores provenientes
da acomodação do terreno. Então, se você já tinha dados sismológicos indicando que um processo estava em curso, se você tinha evidências bem claras de que em determinadas áreas os terrenos estavam começando a ceder, a se acomodar, a afundar, então de imediato o que deveria ter sido feito? Um estudo geológico bastante profundo para que se identificasse as reais causas ou a causa dessa movimentação do terreno. Eu não sei em si se foi feito um estudo, do terreno de forma bastante profunda para que se chegasse a um denominador comum e identificasse as causas do problema que começava a se manifestar e que colocava em risco inúmeras edificações. Eu não estou me referindo exclusivamente a moradias. Estou me referindo também a estabelecimentos comerciais e a outros tipos de estabelecimentos. Então, era necessário que se fizesse um estudo de grande profundidade, porque não é possível, né, passar aproximadamente 10 anos em que essas notícias começaram a ser vinculadas. Inclusive, já tem notícias até mais antigas, tem notícias da segunda metade da década de 1990, 1996, de acomodação de terreno naquela região. Mas naquela época se suspeitava que era um movimento tectônico que é comum, né, em várias partes do nosso planeta, onde você tem regiões que sofrem um processo de subida, né, e regiões que sofrem um processo de descida. Então, o movimento tectônico de paleofratura, ele tem esse processo, né, de levantamento e abaixamento de terrenos. Mas não é esse processo que foi identificado na cidade de Maceió. Então, o que está acontecendo na cidade de Maceió, de certa forma, está vinculado à exploração da salgema. Imagina, durante 4 décadas, quantas toneladas de salgema foram retiradas do subsolo e qual é a extensão dessas minas de salgema. Então, na verdade, se você tem camadas de rochas fraturadas, são rochas sedimentares de baixa resistência, fraturadas sobre as minas, ora, com o passar do tempo, seria mais do que normal que o terreno comece a acomodar, inclusive com a possibilidade de se formar grandes crateras que podem engolir, de repente, um quarteirão inteiro ou até mais. Então, a Defesa Civil de Maceió tomou as providências para evacuar a população daquela área de risco iminente. Ótimo, uma atitude inteligente, é isso mesmo que tem que fazer, não é esperar a catástrofe para depois ficar chorando o número de mortos e buscando uma explicação que a gente sabe qual é nesse momento. Eu, como geógrafo, eu sei qual é a causa desse problema, e eu acho que todos os demais colegas, sobretudo os geólogos que têm um conhecimento muito mais profundo, vão corroborar com essa minha opinião, ou acrescentar alguma informação que porventura eu não esteja aqui fornecendo a vocês. Então, aqui eu representei mais uma vez os bairros de Mutange e Pinheiros. Aqui agora eu dei um destaque maior para as minas de calcário. Coloquei aqui as camadas de rochas, aquelas mesmas camadas anteriores. Eu representei aqui, coloquei essa linha preta em diagonal, identificando uma das falhas geológicas que existe ali naquela região, e coloquei essas setas pretas que indicam o processo de acomodação do terreno. Ou seja, a tendência que se tem é que esse terreno, ao longo dos anos, ele venha passar por um processo de acomodação. Então, isso gera tremores de terra aqui na superfície e gera também o afundamento do terreno, inclusive com a possibilidade de formação de crateras. Quando eu falo possibilidade de formação de crateras, são possibilidades reais, verdadeiras.
Aqui essas setas vermelhas indicam, né, apenas o que pode acontecer, porque você perdeu o ponto de equilíbrio, né, nesse limite dessas falhas, né, você tem aqui a placa crosta, né, cortada por uma falha geológica, então você perde aqui, a partir do momento que você desestabiliza o terreno com a abertura de minas, isso pode gerar uma desestabilização, ou seja, você pode provocar um desequilíbrio, e esse desequilíbrio também acabar causando uma movimentação da crosta, essa movimentação superficial, que além de causar tremores de baixa magnitude aqui na superfície, também irão contribuir para a acomodação do terreno. Aqui nós temos o processo mais uma vez evidenciado, né? Aqui você tem aquilo que eu estou mostrando a vocês. Do lado aqui, de boa parte do bairro de Pinheiros, você tem o terreno ainda estabilizado, até mesmo porque numa parte grande do bairro de Pinheiros, as minas de salgema não foram instituídas. Então, é mais para o limite do bairro de Pinheiros com o bairro de Mutantes. Então, aqui você tem a subsidência, que é a descida, que é a acomodação do terreno. Então, formam-se aqui as crateras, os buracos. Aqui você tem a edificação sendo rachada e, consequentemente, ela acaba desabando. E esse terreno vai afundando progressivamente, porque o movimento de subsidência está atrelado a esse movimento de acomodação do terreno que está se processando nessa região, ok? Aqui tem outro desenho para mostrar uma hipótese que também foi levantada algum tempo atrás sobre o que estaria causando, né, essa acomodação do terreno. Então, se levantou um estudo, se realizou um estudo sobre a exploração do lençol freático. Então, durante anos e anos e anos, a exploração do lençol freático, essas barras cinzas aqui são poços artesianos, poços construídos por pessoas residentes nesses bairros. Além desses poços serem construídos na área urbana, também foram construídos na área rural para obter a água, objetivando ali a irrigação de lavouras. Então, o que pode também ter acontecido, de acordo com alguns pesquisadores, a partir do momento em que você retira um volume maior de água do que aquele em que a natureza é capaz de repor através das chuvas, isso vai desestabilizar o terreno. Então, a possibilidade de acomodação do terreno acaba sendo uma possibilidade real, e isso acaba também ocorrendo em determinados pontos. Então, chegou-se a ventilar que um dos fatores responsáveis pelo afundamento dos terrenos, dos quarteirões que estão localizados nos bairros de Bebedouros, Mutange e Pinheiros, estaria vinculado direta e indiretamente à exploração desproporcional da água contida no lençol freático, não só para suprimento das necessidades domésticas, assim como também para as atividades produtivas vinculadas ao setor agrário. Posteriormente, houve um confronto de estudos que comprovam que o lençol freático na região, pelo contrário, nos últimos anos aumentou o nível e não diminuiu, e essa tese acabou caindo por água abaixo. Eu estou mostrando a vocês uma tese que poderia estar relacionada, num determinado momento, à acomodação do terreno, porque quando você explora a água num volume maior do que a natureza é capaz de repor, isso gera a desestabilidade do terreno, e ao gerar a desestabilidade do terreno, o terreno começa a se acomodar, e isso vai gerar rachaduras nas edificações, rachadura nas ruas, no terreno, e inclusive pode causar, e causa nos casos mais extremos, desabamentos de edificações. Professor, seria possível os dois processos atuarem em conjunto? Claro que sim. Claro que sim.
pode acontecer, e acontece, né, em muitos casos, de processos atuarem em conjunto, causando aquilo que nós chamamos de acomodação do terreno. Aqui nós temos essa área vermelha, que pega aí os bairros de Bebedouros, Montange e Pinheiros, que é a área mais crítica, né? Então, a interferometria é uma técnica utilizada que, na geologia, permite analisar a movimentação dos terrenos. Essa técnica é muito utilizada, inclusive na astronomia. Então, através dessa técnica, você consegue, no campo geológico, analisar as movimentações do terreno, os deslocamentos do terreno e, através dos dados coletados, fazer uma projeção dos riscos que essa movimentação do terreno pode gerar em áreas construídas, em áreas edificadas. Aqui nós temos, né, um processo que está atrelado a não só, né, aquilo que eu falei, né, como a exploração das minas, dos depósitos de salgema em grande escala, o que poderia ter desestabilizado, e com certeza desestabilizou, os terrenos em vários pontos, nesses bairros mais afetados de Maceió. Então aqui eu representei a formação de uma dolina. A dolina normalmente é um buraco redondo que pode se formar no campo, assim como pode se formar nas cidades, a partir do momento em que há acomodação do terreno, uma acomodação brusca, repentina, mediante, né, por exemplo, a redução do nível do lençol freático, o desabamento de cavernas calcárias e o desabamento de outros tipos de cavernas localizadas em terrenos com outras estruturas de rochas. Então, ora, a partir do momento em que você tem um processo de acomodação do terreno em alguns quarteirões dos bairros de Bebedouro, Mutange e Pinheiros, essa acomodação do terreno vinculada a essas minas de salgema ou até mesmo vinculadas à exploração do lençol freático de uma forma, vamos dizer, acima daquela capacidade da natureza repor a água para manter a estabilidade do terreno, o terreno cede e forma-se aqui um grande buraco. E eu vou mostrar a vocês o que é uma dolina, porque mostrar no desenho é uma coisa, mostrar a imagem é outra. Então, o que pode acontecer, isso aqui não é na cidade de Maceió, que fique bem claro, né? Eu peguei essa imagem apenas para mostrar a vocês o que é uma dolina aqui, ó. Olha o buracão que se formou aqui. Então, nessa cidade aqui, por exemplo, poderia haver uma caverna subterrânea? Provavelmente sim, uma caverna subterrânea, e que acabou desabando, formando essa dolina. Então, a partir do momento em que você explora, através de minas subterrâneas, em terrenos constituídos por rochas sedimentares, fraturadas, instáveis, e você abre vários buracos, várias minas para a extração do minério, isso pode gerar o quê? A desestabilização do terreno. E a partir do momento em que o terreno afunde, e esse processo que ocorreu aqui foi um processo repentino, ora, engole casas, engole ruas. Se tiver gente dentro, vai morrer, meu irmão. E se sobreviver, vai estar entre os escombros e vai sobreviver com a ajuda de Deus, porque não tem outro meio, né, a formar um buraco, uma cratera com dezenas de metros de profundidade, com escombros desabando em cima da pessoa, e a pessoa sair viva desse processo, sem arranhões, sem fraturas, algo um tanto quanto difícil de acontecer. Então, isso pode acontecer nos bairros de Pinheiros, Mutange e Bebedouro? Claro que sim. Está se prevendo a formação de crateras desse tipo nesses bairros, principalmente nas áreas em que a Defesa Civil de Maceió identificou como áreas de risco eminente de formação de crateras. Aqui nós temos já áreas que foram desocupadas já há algum tempo, né, por determinação da Defesa Civil, aqui, ó, abandonadas. É o trecho da cidade de Maceió que virou uma verdadeira cidade fantasma. Quarteirões inteiros hoje estão desocupados, as pessoas
tiveram que sair dali, enfim, um dano social bastante grande. Aqui escreveu: enquanto eu dormia, cavaram minha cova no fundo do meu peito. Olha só, mensagem bastante profunda que essa pessoa que escreveu aqui, né, que perdeu logicamente a sua moradia, o seu teto, em função de uma exploração da salgema, uma exploração que eu digo sem um estudo prévio de impacto ambiental, um estudo prévio sério de impacto ambiental que pudesse prever e dar ao grupo empresarial que promoveu essa exploração a condição de adotar as medidas de contenção para que evitasse o que está acontecendo agora em determinados bairros da cidade de Maceió. Aqui nós temos o mapeamento da Defesa Civil. Essa área verde aqui, olha quantos quarteirões, né, foram mapeados pela Defesa Civil, que se encontram na área de eminente risco de desabamento, de acomodação do terreno. Essas áreas aqui é onde, inclusive, podem se formar as dolinas, né, as crateras, em função do desabamento, né, ou da acomodação brusca do terreno. E, logicamente, que eu vou mostrar a vocês também, aqui um outro mapa, né, com outras áreas. Aqui é uma imagem aérea, né, onde os círculos vermelhos e os círculos azuis e amarelos indicam as áreas de risco, né, de desabamento, acomodação do terreno, enfim. Aqui você tem o corpo líquido, né, que, logicamente, a partir do momento em que a água, inclusive, comece também a infiltrar-se na região, isso pode, inclusive, acelerar esse processo de desabamento dessas cavernas, né? Porque essa algema, através da ação química, ela vai se decompondo em contato com a água nessas cavernas provocadas pela mina de salgema, e isso pode gerar uma desestabilidade ainda maior do terreno e acomodar esse terreno, gerando a formação de grandes cavernas, de grandes dolinas, enfim. Então, um prejuízo social, um dano ambiental, não podemos deixar de levar em consideração essa questão ambiental, porque muitas vezes o interesse do capital está acima do interesse social. Então é necessário que as empresas elas cumpram aquilo que as normas ambientais determinam, né? Inclusive com estudos de impactos ambientais. Tudo bem que essa mina já está lá há quase 50 anos de exploração, numa época em que houve autorização, a legislação ambiental não era tão rigorosa, mas depois essa legislação ambiental ela se tornou mais rigorosa e, no meu entendimento, era preciso que os engenheiros desse grupo empresarial fizessem estudos mais profundos de impactos ambientais e também impactos sociais, como forma de garantir a exploração econômica e mitigar qualquer tipo de risco que pudesse colocar em xeque não só a vida das pessoas residentes nesses bairros, assim como também as suas moradias, que muitas vezes foram construídas com suor e sacrifício do seu trabalho, foram compradas com suor e sacrifício do seu trabalho. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, divulgue o canal para os seus amigos, porque o canal Geogênio é uma plataforma de ensino que foi criada para democratizar o ensino da geografia, dando aos jovens e adultos base para que eles possam fazer concursos militares, concursos de vestibulares, concursos públicos, com conhecimento mais profundo da geografia. Essa aula está sendo gravada no dia 3 de dezembro de 2023. Então, moçada, no mais, um bom domingo para vocês, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!